A paz do Senhor para todos. É um prazer estar de volta com a nossa EBD. E nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel está entre os profetas maiores do Antigo Testamento, juntamente com Jeremias, Isaías e Daniel. Inclusive, o Ezequiel ele é contemporâneo tanto de Daniel como também de Jeremias. Eles, dentro das levas dos judeus de Jerusalém para a Babilônia, eles foram levados em tempos diferentes e estavam em lugares diferentes, porém cumprindo o ministério profético do Antigo Testamento. E hoje nós estamos com a lição 3, falando sobre as abominações do templo, não é? Você já viu na lição 1 acerca de Daniel, o Atalaia. A segunda lição você viu já uma introdução sobre o fim, né, profetizado dentro do escopo do livro de Ezequiel. E temos que entender que Ezequiel é visto também como um livro profético, e um livro profético parecido com o Apocalipse, por isso que é visto como literatura apocalíptica, né? Porque muitas visões de Ezequiel nós vamos vê-las também nas visões de João na ilha de Patmos, quando escreve o Apocalipse. Mas nós estamos com o nosso textuário que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. E a nossa verdade prática tem a seguinte expressão: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Duas observações sobre Ezequiel aqui, conhecido ou visto dentro do livro, do escopo do livro, é como filho do homem, né? E essa expressão filho do homem, Ben Adam, aparece 93 vezes no livro. E Ezequiel, cujo nome é fortalecido por Deus, é levantado como um profeta em um período muito difícil da história da nação de Israel, trazendo para nós uma lição no que diz respeito àquele que Deus levanta como o Atalaia, né? Aquele que fica em cima do muro para trazer as informações necessárias para o povo. É claro e evidente que a aplicação que temos de Ezequiel para nós é que nós somos Atalaia do Senhor para proclamar a palavra profética para a igreja e para o mundo, né? Mas temos que nos ater também à questão histórica, à questão profética e também à questão escatológica, né, das visões de Ezequiel ou do livro de Ezequiel. Uma coisa interessante aqui é sobre a verdade prática, quando fala que o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, já que a lição de hoje nós estamos falando sobre as abominações do templo. E é interessante que quando se fala de Israel como o centro, né, o lugar mais sagrado, que é o centro da terra, aqui na lição fala o centro das abominações, é interessante que Israel realmente é o centro da terra. Isso geograficamente falando. Nós vamos colocar aí uma imagem que vai representar isto, mas tem um texto no próprio livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, que é o centro de Israel, né? Esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Essa imagem que vai ser repetida, você vai ver que Israel realmente ela está no centro das nações, entre as terras à sua volta. Inclusive é conhecido como o umbigo da terra, né? Que nós sabemos que o umbigo fica no centro do nosso corpo, não é? Então é interessante observar que essa cidade que se tornou o centro da abominação, ela é o centro
da terra, e também tem a aplicação profética, escatológica, de ser o centro das atividades de Deus na terra, né? Onde tudo começa, onde tudo se desenvolve com o passar do tempo, onde Jesus Cristo voltará, né, em glória. Então é interessante, isso aqui não é à toa que está na Bíblia esse texto, Ezequiel 5:5. Bem, nós vamos partir para o escopo da lição na parte introdutória, né, mostrando que, além de ser um livro que traz uma literatura apocalíptica, ou seja, é caracterizado pelos símbolos, pelos sonhos, pelas visões, Ezequiel também traz, dentro dessa literatura apocalíptica, informações interessantes para a aplicação espiritual na nossa vida. Toda a palavra de Deus, ela tem para nós subsídios para que nós venhamos a compreender a santidade de Deus, a verdade das Escrituras, a vontade de Deus exaradas nas Escrituras, e essa vontade de Deus é que nós venhamos a nos comportar, viver e andar conforme os seus estatutos, as suas leis, as suas observâncias, né? Então nós vamos entrar dentro do escopo e nas visões, e aqui nós vamos dividir nessas visões que aparece dentro da lição de hoje, né? Nós temos o versículo 5, né, que fala de uma visão, os versículos 6, 9 e 10 também fala de outra visão, os versículos 11, 12 também fala de uma terceira visão, e os versículos 14 e 16 também fala de uma quarta visão. Isso está na leitura bíblica em classe, não é? Que nós vamos nos aprofundar um pouco mais na medida em que vamos nos adiantando aqui dentro do escopo da lição. É interessante também que o pastor Ezequias Soares, escritor, comentarista dessa revista, ele nos traz, ele que tem formação na área de línguas originais, né? Ele traz para nós aqui dentro da lição, eu fiz uma pesquisa rápida, 26 termos hebraicos com seus correlatos em grego, né? Ou seja, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, conhecida a versão dos 70 ou Septuaginta, aí nós temos a correlação do termo hebraico, o aramaico, para o grego. Então nós temos 26 termos ou palavras hebraicas que nos ajudam a enriquecer, né? E também levar para nós professores ou alunos ou aqueles que são amantes e amam as Escrituras e amam, quando eu digo amantes, assim, que amam estudar a palavra de Deus, a necessidade de conhecer um pouco também o original, né? Então nós vamos entrar nas profecias e o que elas trazem para nós, essas visões proféticas, melhor dizendo, essas 4 visões proféticas e as informações que elas passam para nós. Bem, nós falamos aqui na leitura bíblica em classe que nós temos as divisões das visões, né, que Deus deu ao profeta Ezequiel. É interessante que esta visão, ele foi levado, e o autor diz incorpore, uma expressão latina, né, que foi um tempo real, um tempo que a visão estava sendo mostrada, Ezequiel foi transportado para esta visão. Claro, é evidente que aqui houve uma intervenção divina para que isso acontecesse. Caso parecido aconteceu com João na ilha de Patmos, né? Deus o transportou para cenas futurísticas e ele viu coisas que ainda iriam acontecer. E dentro da realidade de Ezequiel também nós temos algo parecido, né? Era uma visão em tempo real, conforme está no capítulo 11 e versículo 1 do livro de Ezequiel. Mas não foi física, isso fica claro, porque a profecia diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. 8:3. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3, diz que trouxe a ele, ao profeta, as visões de Deus, né? Então, foi
a visão que ele sentiu, viu, percebeu, entendeu, mas foi algo transportado para que ele visualizasse e compreendesse o que Deus queria mostrar. Não é? Então nós vamos ler esse texto que está na nossa leitura bíblica em classe. Versículo 5 do capítulo 8 diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Então nós podemos observar aqui que a primeira cena, dentro das visões das abominações, que o templo não poderia entrar nele coisas negativas, a não ser aquilo que era prescrito, né, pela lei, só poderia estar naquele recinto, naquele espaço sagrado, as peças, as decorações, os utensílios que Deus estabelecera. E agora, nessa visão que Ezequiel recebe, ele vê coisas que não são próprias daquele espaço, não são pertinentes àquele espaço, né? Então ele vê a imagem de ciúmes, e o termo ciúme aqui, no hebraico, quiná significa zelo, é o ciúme de Deus, né? Que reflete o ciúme de Deus por conta de estar ali uma imagem que Deus abominava, né? Provavelmente era um poste ídolo, né? Ou chamado poste ou bosque, imagens de madeiras colocadas nos bosques, né? E nós temos aqui provavelmente a imagem de madeira de Aserá, conforme está em 2 Reis 21, 3 e 7, que foi depois destruída pelo rei Josias, né? Mas aqui também temos, dentro desta visão, a interpretação correta é que ali havia uma imagem de um ídolo que gerava ciúmes em Deus. Né? Deus é ciumento, e o ciúme que eu digo que Deus tem é um ciúme de zelo, né? Não é o ciúme humano como as pessoas que às vezes têm um ciúme exagerado sem causa, né? Mas é o ciúme. O próprio Espírito Santo, ele tem ciúmes por nós, né? Ou pela igreja, ou por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, observamos aqui que essa imagem que gerava no Senhor ciúmes, provavelmente era uma deusa trazida para aquele momento ali, dentro da cena que foi mostrado a Ezequiel. Não é? A profanação do templo, as abominações que invadiam o templo. A segunda cena nós vamos ver no versículo 10, aliás, vamos ler o versículo 6, no 9 e depois o 10, né? E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações, ou seja, ele veria coisas piores, né? Aí versículo 9, então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E no versículo 10 diz assim, e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos, no plural, da casa de Israel, estavam pintados nas paredes em todo o redor. A segunda cena, nós vemos o culto aos animais e aos répteis. Isso muito comum entre os povos que circundavam Israel, né? Isso muito comum na cultura egípcia, muito comum entre os babilônicos, entre os povos, muitas dessas nações, dessas potências da época que foram inimigos ferrenhos de Israel, né? E eles tinham um panteão de deuses, com diversidades de seres, de deuses com cabeças de animais, era muita coisa que envolvia as crenças, né? Até hoje existe, né, no mundo, mas na época, voltando à cultura da época, esses povos tinham essas práticas, né? E aqui ele vê nessa segunda cena esses animais, esses répteis, que estavam pintados nas paredes, nas câmaras interiores da casa do Senhor. Então nós podemos ver que aqui temos a zolatria, né? Que é o culto aos animais, adoração aos animais, né? Dentro de toda a história da humanidade, você vai encontrar pontuado isso, a cultura dos povos que não servem a Deus e nem tem a palavra de Deus como regra de fé e de conduta. Nós vamos para uma outra terceira cena, que está no versículo da nossa
leitura bíblica em classe, que é o versículo 11, né? E o versículo 12. Diz assim: E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filhos de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. E o versículo 12, então me disse: Viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas ou na escuridão, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É interessante que essa cena ainda do capítulo 8, né? E os versículos, como citei, 11 e 12, traz para nós, dentro da lição, mais uma cena, que é a terceira cena, trazendo os 70 anciões, né? E nós sabemos que a palavra ancião tem literalmente a figura de uma pessoa idosa, né? Uma pessoa mais velha, que tem uma correlação com a palavra presbíteros no grego, né? E elas têm referência a pessoas que têm lideranças comunitárias, o que tinha na época eram líderes que estavam à frente das comunidades, das tribos, né? E nós temos várias referências bíblicas sobre isso. Ezequiel, no capítulo 7, versículo 26, Êxodo 19, 7, conforme está na lição, Isaías 24, Jeremias 19. Esse termo também é usado para os príncipes de Israel, pessoas que tinham proeminência dentro das lideranças tribais, né, de Israel. E esses homens estavam totalmente envolvidos, não é, em um culto estranho, e rejeitando a Deus, porque ele dizia que Deus não estava vendo. E o que é que Deus não vê? Né? Que coisa o homem pode fazer? O Salmo 139, Davi deixa claro que por onde ele fosse, Deus estava presente. A onipresença de Deus, né? Esse Salmo 139, ele fala não só da onipresença, como da onisciência e onipotência de Deus, né? Que são atributos incomunicáveis de Deus que só ele tem. E Deus vê todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar, né? 4 de Hebreus, quando fala no versículo 12, 11, né? E 12, acerca da palavra de Deus que prescruta, que vai lá dentro na divisão da alma, do espírito, né? Aliás, versículos 12 e 13 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Então, nada está oculto diante de Deus. Então, esses anciãos, que eram homens que era para trazer a lei, o ensinamento para o povo, que era para estar ali para instruir as tribos, que eram cabeças de tribos, estavam envolvidos nesta terceira visão, ou terceira cena que o Senhor mostra a Ezequiel. Aqui vem a figura de Jazania, filho de Safã, né? E diz aqui o texto da lição, o comentarista diz que dentro da história não há só um, né? Há mais de um Safã, né? São nomes que, 4 personagens que têm esse nome no Antigo Testamento, né? Então é uma pessoa que tinha um destaque e estava envolvido neste culto abominável, nestas abominações ao Senhor. Nós vamos para a quarta cena, que já é a parte final da abominação, né? E o fechamento daqui a pouco. Bem, falamos de 3 cenas e vamos falar agora da quarta cena, né? Essa quarta cena, nós vamos ler os versículos 14 e 16 de Ezequiel capítulo 8, que é a nossa leitura bíblica em classe. O 14 diz assim: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, ou leste. E eles adoravam o Sor, virados com a face voltada para o oriente, virados para o oriente. Essa cena aqui é uma cena terrível, dentro das 4 cenas, né?
porque nós temos aqui um ritual, primeiramente, ao Tammuz, uma divindade babilônica, de origem sumérica, né? Ou da Suméria, que era visto como deus da vegetação e deus também dos rebanhos, né? E a crença pagã dizia que 6 meses ele estava morto no submundo, no período da seca, e 6 meses ele voltava a ter vida no período da chuva, ou no período chuvoso. E eles realizavam rituais anuais de adoração a esse deus conhecido como Tammuz. E havia as carpideiras, né? Essa expressão carpideira eram mulheres, as carpideiras eram mulheres que eram pagas para chorar nos velórios, né? Ou seja, elas eram atrizes, né? Só que aqui não era simplesmente mulheres que estavam sendo pagas, provavelmente eram mantidas para isto. Mas havia no seu ritual, dentro da visão, um culto idolátrico e sincrético, ou seja, não só adoravam, diziam que adoravam a Deus, mas também adoravam a Tammuz, né? E você não pode servir a 2 senhores, adorar um e a outro, né? Deus, dentro da visão bíblica, ele deve ser adorado unicamente. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Foi isso que Jesus repetiu, expôs para o diabo num dos momentos da tentação do deserto, né? Quando ele pede ao Senhor adoração, ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Então nós observamos que esse culto sincrético, né, que é um sincretismo, uma mistura, esta visão foi dada no 6º mês. E dentro, o autor traz aqui uma explicação interessante. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome Tammuz, provavelmente uma referência a essa, que é entre o mês de junho e julho, a essa divindades, né? Mesmo dentro da cena, nós vamos ver agora os adoradores do sol, versículo 16, e eles estavam adorando. Eu vou reler esse versículo 16 mais uma vez para a gente fazer essa conclusão dessas 4 cenas, né? Diz assim, o versículo 16 da nossa leitura em classe: e levou-me para o átrio. Então ele saiu de um momento que estava vendo a cena das mulheres e foi levado para o átrio interior da casa do Senhor, e que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. É interessante observar aqui, irmãos, que eles estavam na entrada do templo, nessa última cena que nós podemos ver, e eles estavam adorando ao sol. É interessante que o tabernáculo, nós vamos mostrar uma imagem aí, ele, ao ser montado no deserto, no transcurso do povo de Deus pelo deserto, né, até chegar à terra prometida, quando foi instituído o tabernáculo, o templo móvel, o tabernáculo era montado e a entrada do tabernáculo sempre era colocada para o oriente ou o leste, né? Então, que é o nascer do sol. E alguns comentaristas dizem que era a forma de Deus levar o povo, aqueles que participavam do culto, os sacerdotes, ao entrar no tabernáculo, dar as costas para o sol. O templo também, ao ser construído, deveria também ter essas mesmas indicações, né? A entrada deveria ficar para o oriente ou o leste, que era o nascer do sol. Então, eles deveriam entrar no templo ou entrar no tabernáculo com as costas voltadas para o sol. E alguns comentaristas dizem que era uma forma de Deus colocar o sacerdócio, ao entrar no templo ou entrar no tabernáculo, a sua visão para o culto e as suas costas para o sol. Não é? E aqui acontece o contrário. Eles estão com os seus rostos voltados para o sol e dando as costas para o templo. Você vê que a visão, ela traz esta figura tão forte, né? Dessa adoração ao sol. Nas culturas de várias
vamos dizer assim, de vários impérios e governos, como os egípcios, os mesopotâmicos e tantos outros, o Sol sempre tem uma figura de um deus, não é? Entre os gregos, entre os egípcios, né? Inclusive até é visto como, lá no Egito, o deus Ra, o deus Sol, né? Então nós vamos entender aqui que essas 4 cenas mostram como estava a situação da nação de Israel. E o que nós observamos diante de tudo isso, o que é que nós compreendemos diante de tudo isso, é que Deus estava vendo aquelas cenas e antecipando, aliás, Deus estava mostrando aquelas cenas antecipadamente para Ezequiel, mostrando a razão do seu povo sofrer o cativeiro, o seu povo passar por todo aquele sofrimento por conta do abandono aos princípios norteadores da vida que Deus deu para ele seguir, que são o ensino da sua palavra nas Escrituras Sagradas. E eles, por voltarem à sua visão contrária, participaram dessas cenas. É claro que aqui são visões, mas representativa da realidade da vida espiritual da nação de Israel. E aqui, na conclusão, podemos dizer que essas 4 cenas do pecado cultico ou do pecado idolátrico que estava acontecendo no lugar sagrado, no lugar onde devia ser realizado o culto a Deus, o culto a Yahvé, o culto a Jeová, o culto ao Senhor, estava sendo focado em outros deuses, em outras entidades, né? E trazendo assim abominação. Deus é santo, não tolera pecado, né? E todo pecado consciente, praticado, ele terá o resultado, né? É uma semeadura que virá uma colheita. Deus não se deixa escarnecer. Ele exige fidelidade do seu povo. O povo que se chama pelo nome do Senhor tem que ser fiel a ele. Então, todas essas cenas que Ezequiel vê e registrado no seu livro, traz para nós informações riquíssimas e de que nós não podemos esquecer que só Deus deve ser adorado, que o nosso culto tem que ser só para Ele, que tudo o que fazemos tem que ser para Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755.
você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.